Olá, bem-vindos! Começa agora mais um Legião Estrangeira, um bate-papo de jornalistas sobre o noticiário dentro e fora do Brasil. E hoje, um programa especial sobre a China, essa potência econômica e política no cenário de uma nova configuração mundial. Vamos falar sobre as relações da China com a Rússia, com a Europa, com os Estados Unidos, com o Brasil, o fator Taiwan. Tudo com a parceria de brasileiros cheios de histórias chinesas para contar. Olha só o time de craques do Legião de hoje. Paulo Cabral, correspondente do canal chinês CGTN, Jaime Spitzkovsky, colunista do UOL e da Folha de São Paulo, ex-correspondente em Pequim e Moscou. E aqui na tela, via Zoom, direto de Nova York, a jornalista e doutora em ciência política Luísa Duarte, que foi correspondente em Hong Kong por 5 anos. Direto de Pequim, o meu amigo Marcelo Ninho, correspondente do jornal O Globo. Começando pela Luísa, conta um pouco para a gente sobre essa sua experiência pelo mundo, que começou cedo, pelo jeito, hein, Luísa? Começou na França, né? Como correspondente através da Rádio França Internacional, que é o sistema público de rádio francês, a BBC francesa. E de lá, de Paris, eu fui para Hong Kong em 2014. E peguei assim, primeiro mandato do Xi Jinping e uma parte aí do segundo. Então, foi esse... Acho interessante que a gente está com um time hoje que pegou momentos diferentes da China e um país que muda numa velocidade impressionante. Então, eu comecei a fazer matéria da China em 2012, indo e voltando entre França e Hong Kong, e depois me mudei para Hong Kong e fiquei até o final de 2019, então um pouquinho antes do início da pandemia. Bom, Marcelo, meu parceiro de outros carnavais, né, Marcelo? Quanto tempo na China já? Dessa vez agora 2 anos e 2 meses, Gaspar. Mas já teve outras vezes por aí. Essa é a minha segunda temporada aqui, né? Fiquei aqui entre 2013 e 2015, também no primeiro mandato do Xi Jinping, agora estou vivendo essa transição do segundo para o terceiro mandato do Xi Jinping. Bom, eu falei em carnavais, né? E falando em samba, temos aqui o Paulo, que já fez sucesso aqui no Legião com o seu pandeiro. Vamos conversar sobre isso depois. Como é trabalhar para um veículo de imprensa chinês, Paulo? É muito interessante, viu, Gaspar? Eu já estou como correspondente da CGTN aqui no Brasil desde 2012. Eu era correspondente da BBC no Brasil antes, e eu entrei no momento em que a CGTN, que se chamava CCTV ainda na época, estava numas de ampliar muito a sua cobertura de América do Sul, de América Latina, e saíram contratando gente das TVs, acabou sendo o meu caso, né, sair da BBC para a CGTN. É interessante porque eles têm orçamento para a gente fazer reportagem, né, chinês quando quer, né, então assim, se tem uma matéria que eles querem, não importa muito quanto é que custa, nos mandam fazer, e vocês sabem que para um repórter isso é uma coisa que dá um grande prazer, né, assim, você ter o recurso para fazer o que você quer, e é um instrumento do soft power chinês, da comunicação, não deixa de ser, mas é uma TV que se pauta por uma liberdade editorial bastante grande, por fazer um bom jornalismo, embora chinês, porque chinês é inglês, né? Então, sim, é um trabalho bastante interessante, bastante bom para um repórter. Bom, Jaime estreando aqui no Legião, quanta honra, muito obrigado, Jaime, por estar com a gente. E, olha, o programa tem só 1 hora. Dá para resumir a sua longa experiência internacional? Bom, primeiro dizer, Gaspar, que a honra é toda minha. Eu há muito tempo sonhava e queria estar aqui com vocês. E em 1 minuto eu falo da minha experiência. Eu comecei na Folha de São Paulo já nos idos dos anos 80, em plena Guerra Fria. Ou seja, a nossa geração, e eu me dou a liberdade de dizer que estamos na mesma geração, começamos a cobrir o cenário internacional no mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, e aí eu tive o privilégio, a sorte de poder ir a Moscou, justamente nesse período, pela Folha. Fiquei lá de 90 a 94, e não queria voltar ao Brasil, mas precisava fazer ao jornal uma proposta que tivesse sentido jornalístico. E aí eu disse ao jornal, acabei de cobrir o fim de um império, falando metaforicamente a União Soviética, e quero cobrir a decolagem do próximo, a China.
E é assim que eu vendi a tese, é assim que o jornal me mandou para Pequim. Fiquei lá de 94 a 97 e tenho tentado voltar ao país na medida do possível ao longo dos últimos anos. E acertou na mosca, né? Com relação ao novo império, né? Bom, vamos trabalhar. A lista de temas é grande, né? Do tamanho da China, mais ou menos. Para começar, nós vamos falar ainda da relação do país com os Estados Unidos. Luísa, na reunião do G20, no ano passado, houve uma certa aproximação entre Joe Biden e Xi Jinping, não houve? O americano disse que os Estados Unidos não querem conflito com a China e o presidente chinês Xi Jinping disse que o Xi Jinping sabe disso. Faz sentido? Ele sabe mesmo? Ele acha isso? Acho que foi um encontro protocolar, já muito esperado. Foi o primeiro encontro do Xi Jinping com o Biden, em pessoa, né, ao vivo, desde que o Biden se tornou presidente. Então, uma certa demora para que esse encontro de fato acontecesse, e acontece num momento de reatar, assim, de reestabelecer, de reabrir os canais de comunicação, porque a última crise do Estreito de Taiwan, que eles estão chamando de a quarta crise do Estreito de Taiwan, cortou os canais de comunicação dos grupos de trabalho China, Estados Unidos, paralisou um pouco, jogou em uma nova crise essa relação bilateral. Então, acho que tinha pouquíssima expectativa sobre esse encontro, como se ele pudesse. Ninguém esperava, de fato, que esse encontro pudesse trazer algum avanço concreto, apenas acalmar um pouco, apaziguar esse caos gerado pela visita da Nancy Pelosi a Taiwan. E aí em Pequim, Marcelo, o que o pessoal diz? O que você acha dessa história? A impressão é que os Estados Unidos têm uma política de contenção da China. Havia alguma expectativa de que, com a mudança de governo depois do Trump, haveria uma certa acomodação de interesses, de ambições, e o que aconteceu foi a continuação, foi quase uma cópia amplificada da política do Trump, né? O Trump realmente marcou quase uma virada de página que dificilmente vai ter volta. Tem um acordo bipartidário, talvez o único assunto nos Estados Unidos que realmente tem esse acordo bipartidário, que é de contenção da China, que é o principal desafio, a principal ameaça. E aqui a China reconhece isso como uma ameaça ao próprio crescimento e se acomoda e se adapta a esse novo mundo bipolar, dizendo que quer um mundo multipolar. Ô, Jaime, você que morou lá, né? Como é que fica a Rússia nessa história? Porque com a guerra, né, a Rússia precisou muito da ajuda da China, né? Há quem diga até que o Putin ficou meio no bolso do Xi Jinping. Você encara assim? Quer dizer, qual é o papel da Rússia nesse momento? Eu acho que a Rússia vive hoje o dilema de um país com um passado imperial que traz a sua sombra até hoje. O comportamento do Kremlin, o comportamento e o projeto de Vladimir Putin são projetos que têm a ver com a natureza de um império que ainda não se desfez. A União Soviética se desfez, mas a Rússia permanece como um império, não é? É o maior país do mundo em território, são 2 vezes o território do Brasil. É impressionante que a mentalidade do Kremlin ainda reflita isso. Ô Paulo, ao mesmo tempo a reunião do G20, né, sem a Rússia, né, nessa reunião a China se alinhou com as maiores economias do mundo, né, assinou um documento condenando fortemente a guerra da Ucrânia. E aí, quer dizer, isso já mostra talvez um certo distanciamento, quer dizer, o Xi Jinping fala, ó, estou contigo, mas nem tanto? A China me parece muito pragmática nessa sua... Óbvio que todos os estados nacionais têm seu lado pragmático, tomar decisões baseadas em interesse, mas a China me parece que leva isso num nível ainda maior. Eu achei interessante o Marcelo falando agora da questão de aliados e parceiros. Eu tive uma vez até numa reportagem que eu estava escrevendo, algo num posicionamento da China na ONU, não lembro o que era, começando com a CGTN, e eu me referi a alguma coisa como aliados da China. E aí um editor conversou comigo e falou assim, olha, na política externa chinesa não se usa muito a palavra aliados, fala-se mais em parceiros.
A China não tem aliado, a China tem parceiro, né? Não tem aquele relacionamento especial igual tem entre Estados Unidos e Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, que estamos juntos na doença e na saúde, na pobreza e na, Aliado, e na aliado riqueza. é uma coisa um pouco mais um pouco mais assim, né? enraizado. O Parceiro, parceiro, ó, estamos juntos porque parceiro tá de importante jogo, né? estar Parceiro junto. de jogo, né? Exatamente. Mas eu achei até honesto dizerem isso, porque está dizendo assim, olha, fique esperto, tá bom? Você é meu parceiro, mas não é meu aliado, mesmo daquele jeito. Bom, segundo a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2023 a China vai ser o único país a ter crescimento maior do que em 2022. A China está crescendo ainda mais do que a média, mas como tinha um amigo meu que costumava dizer assim, olha, tem umas coisas que assim, comparando é uma maravilha, analisando, né, tipo assim, já não está mais aquilo tudo. Que, de certa maneira, também cabe à China aí, né, que teve um aumento enorme das exportações durante a pandemia, com todo mundo ali comprando qualquer coisinha chinesa, né, para receber em casa quando estava trancado. Já teve uma queda agora. A janela demográfica chinesa, com muita gente jovem pronta para trabalhar, já teve numa posição mais favorável. Isso acho que Marcelo, né? Está envelhecendo a população chinesa também, né? Diminuindo ali o exército de reserva de trabalhadores. Então, Covid é um desafio, mas tem outros também na economia chinesa pintando agora, né? Agora, e qual é o humor dos chineses, por exemplo? O chinês está mal-humorado, mas é um mau humor conformado, né? Quer dizer, tem revoltas, os chineses não são tão bonzinhos assim, aceitam tudo como se pensa. E parece que Xi Jinping se surpreendeu com essa rebeldia chinesa que veio à tona. Ele se preocupou com os protestos contra as severas medidas de testagem e isolamento. Esgotado por 2 anos de restrições, o povo foi às ruas. E, além do fim da política de Covid-0, pediu liberdade e até eleições democráticas. O desemprego, principalmente entre os jovens, e a desaceleração da economia também contribuem para a insatisfação popular. Existe o entendimento de que a política do governo em relação à Covid, de fato, evitou uma explosão de mortes entre os chineses. Mas o governo teria perdido o timing de reabrir o país aos poucos, ordenadamente. Liberou quase tudo de uma vez, até a entrada de estrangeiros do mundo inteiro, ainda que com algumas regras. O resultado é que a China enfrenta o pior momento desde o início da pandemia, com hospitais lotados, aumento no número de contaminados e a população insegura. Wu Yan fala que a ciência deve ditar o que tem que ser feito. A jovem Ryu Hongju está dividida. Acha que as pessoas precisam trabalhar, mas também considera a reabertura perigosa. O arquiteto Lu Haoming diz que o governo deveria ter sido mais estratégico. O governo chinês é acusado de não ter se empenhado nas campanhas de vacinação de reforço. Pelos dados oficiais, menos de 50% dos idosos com mais de 70 anos completaram as 3 doses. Parte da comunidade científica aponta que a China também errou ao usar um único tipo de vacina, quando já se sabia que a mescla dos imunizantes aumenta a proteção. Se Xi Jinping não tiver uma carta na manga para virar o jogo, sairá desta com a imagem, no mínimo, chamuscada. É o medo do governo chinês do colapso dos serviços de saúde. Isso leva, a meu ver, ao tema central da China hoje, Gaspar, que é a busca do governo pela estabilidade social. Qual é o projeto do Partido Comunista? O projeto do Partido Comunista, obviamente, é fazer com que a China volte a ser a potência hegemônica global, ultrapasse os Estados Unidos. Para isso é necessário crescimento econômico. Crescimento econômico advém de 2 fatores hoje, o Xi Jinping deixou claro. Expansão de classe média, mais tecnologia. Quanto mais classe média, quanto mais tecnologia, mais complexo o tecido social chinês, mais complexa a sociedade chinesa, mais difícil a manutenção de um regime de partido único. Então, aumenta o que eu chamo de paradoxo chinês. O Partido Comunista sabe que tem que modernizar a sociedade chinesa e fica cada vez mais inseguro quanto à sua capacidade de se manter no poder e, por isso, aperta as amarras dos controles sociais. O grande fantasma do Partido Comunista Chinês se chama o fim da União Soviética, o fim do Partido Comunista Soviético. Eles estudam isso, Gaspar,
24 horas por dia. Bom, a China é considerada a vilã do aquecimento global, né? Responsável por 31% das emissões de CO2, né? O principal gás do efeito estufa. Ô Jaime, o governo chinês tem feito alguma coisa para reverter esse quadro? Tem. O governo chinês tem clareza do alto preço ambiental pago por esse meteórico desenvolvimento econômico chinês, destruição de regiões, especulação imobiliária. Lembre-se que já a Olimpíada de Pequim, em 2008, teve o nome de os Jogos Verdes. Então, já faz algum tempo que o governo chinês tem colocado a questão ambiental no topo da sua agenda. Mas é mais discurso ou tem coisa importante na prática? Tem as duas coisas. Tem a China criando, por exemplo, desde que os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris em 2015, com o Trump, e depois os Estados Unidos voltam com o Biden, mas a China tem procurado liderar uma série de debates e de iniciativas internacionais. Claro que o governo chinês, como o Paulo falou, é um governo que busca o equilíbrio entre o seu projeto nacional, o seu projeto de se reestabelecer como uma potência global e com as obrigações ou com alguns projetos como a questão ambiental. Então, a China se equilibra entre esses dois polos e eu não tenho dúvida que a China tem trazido uma contribuição importante. Não é o suficiente, mas a gente tem no governo chinês um player importante nos debates e nas iniciativas hoje em curso sobre o tema ambiental. Agora, Marcelo, as mudanças climáticas são sentidas também pelos chineses, eu suponho, né? Há espaço para se falar sobre isso? Como é que é por aí? Aquele fog que a gente via em Pequim anos atrás, isso já se dissipou um pouco, não? Isso mudou muito. Aliás, na comparação entre a minha primeira temporada aqui, 2013, 2015, e essa atual, essa é a grande vantagem de estar aqui na China e a grande diferença, porque naquela época era o grande assunto, né? Você acordava e via o smog, né? A fumaça junto com o fog e checava no aplicativo para saber qual era o nível de poluição do dia, para ver se as crianças, se as escolas iam abrir. A realidade é outra. E hoje em dia você vê o céu, né? Boa parte do ano você vê o céu. Mudou muito. Houve uma mudança muito significativa. O Xi Jinping, muito antes até dele assumir a presidência, ele já escrevia sobre isso, falava sobre isso e reconhecia que esse era um assunto que tinha que ser prioridade para a China, não só porque era uma ameaça à saúde, mas, como o Jaime ressaltou, uma ameaça também à estabilidade social, porque era um assunto que era constantemente ressaltado e falado pela população. Não só poluição do ar, mas poluição da terra, poluição dos alimentos, contaminação geral. As pessoas iam para Hong Kong para comprar leite e tal. Isso não existe mais. Então, também a atmosfera geral, não só a atmosfera do ar, mas a atmosfera geral aqui, em relação a isso, mudou muito. Claro que a China ainda tem muito a fazer, tem uma dependência enorme de carvão para produzir energia aqui, mas também, ao mesmo tempo, é o país que mais investe em energia verde. Isso, aliás, é um ponto que poderia, voltando à geopolítica, a rivalidade com os Estados Unidos, que é um dos pontos digamos, de convergência, de acordo entre os dois países, também é um ponto de divergência, porque acaba sendo uma competição para as tecnologias do futuro. A China está investindo muito nisso, é o país que mais investe nessas tecnologias verdes. Então, existe um investimento enorme, não só porque eles sabem que isso é importante para a estabilidade social, mas também porque esse é o assunto que pode melhorar a reputação e tornar a China um player global nessas discussões que vão ser cada vez mais importantes sobre as mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, Luísa, se não me engano, quer dizer, a China ela suspendeu as negociações com os Estados Unidos sobre uma série de questões, né? Inclusive a questão climática, né? Teria sido só em função daquela visita da Nancy Pelosi a Taiwan, teria sido só naquele momento que houve aí um ruído, ou essa convergência que o Marcelo falou na questão ambiental não é tão
convergência assim? Não, eu acho que as conversas sobre meio ambiente, sobre clima, são uma das poucas onde há espaço para encontrar um ponto em comum. São um dos poucos portfólios que avançam nas relações China-Estados Unidos. Foram suspensos aí depois dessa quarta crise do Estreito de Taiwan, com a visita da Nancy Pelosi, foi uma parte do pacote de retaliação, mas foi reestabelecido com o encontro Biden e Xi Jinping no G20. Depois teve Harris e Xi no encontro da PEC, também uma outra bilateral. Então, essa conversa da parceria no portfólio clima segue e é uma das poucas onde há esperança, porque nos outros assuntos há muito mais pontos de desacordo do que pontos de acordo. Eu tenho esperança que seja possível que eles encontrem algum ponto de cooperação na questão climática, mas talvez num framework multilateral, mais do que bilateral. Agora, essas transformações que o Marcelo falou foram muito, muito fortes. É um período de grande transformação para a China. Eu também peguei essa parte do apocalipse, que ficava com tudo fechado e filtrando ar com os purificadores, né? E olhando no aplicativo o nível de poluição. E teve um movimento muito grande para melhorar a qualidade do ar, porque essa era, de fato, um tema de mobilização civil, né? As pessoas iam para as redes na China para reclamar bastante sobre a questão da poluição do ar, que, enfim, ninguém era poupado, né? Era uma coisa muito, 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 muito gigante e permanente, né? Não era um problema pontual. Com as crises climáticas, a gente vê episódios isolados de desastres naturais, etc. Mas a questão da poluição do ar era um problema de larguíssima escala e permanente. E foi um problema onde eles mostraram uma capacidade de atacar o problema e trazer resultados visíveis. Agora, só nesse aspecto ambiental, eu acho que é mais uma manifestação do pragmatismo chinês, é perceber que não dava mais para ir adiante do jeito que estava indo e que alguma coisa ia ter que mudar e quem sabe a gente até ainda tira um dinheirinho disso, né? Porque é o que mais está vendendo placa solar ao redor do mundo hoje em dia são os chineses, né? Então estão investindo em tecnologia verde lá e estão vendendo para quem quiser comprar. Motores elétricos, carros elétricos, que eles estão também investindo doidamente e que vai criar outro problema ambiental daqui a uns anos, quando todo mundo tiver com carro elétrico, como é que a gente vai descartar essas baterias em algum canto? O que a gente vai ter que precisar de material, de matérias-primas para fazer tanta bateria para carro? Quantas térmicas vão ter que ser construídas para a gente poder abastecer com eletricidade os carros todos os dias? Então, me parece que é o pragmatismo chinês vendo um problema e uma oportunidade. Bom, muito bom. Agora nós vamos fazer um intervalo aqui no Legião. Quer mandar um comentário? Use a hashtag Legião na Cultura. Na volta nós vamos continuar falando sobre China, sobre as relações com Taiwan e também com o Brasil. Até já. De volta com Legião e os nossos brasileiros chinólogos ou sinólogos de plantão aqui com a gente. Paulo Cabral, do canal chinês CGTN, Jaime Spitzkowski, do UOL e da Folha de São Paulo, Luísa Duarte, direto de Nova York, e Marcelo Ninho, em Pequim. Com a invasão na Ucrânia pela Rússia, entrou em pauta a possibilidade da China fazer o mesmo com Taiwan. Desde então, existe alguma tensão. Para os mais supersticiosos, a morte precoce do panda gigante Tuan-Tuan, em novembro, um presente de Pequim para Taiwan, quando as relações andavam bem, não foi um bom sinal. Dias antes, na véspera da cúpula do G20 em Bali, na Indonésia, Taiwan foi motivo de um aviso solene de Xi Jinping, em seu primeiro encontro cara a cara com Joe Biden como presidente americano. O líder chinês disse que a questão Taiwan era a primeira linha vermelha nos laços bilaterais que não deveria ser ultrapassada. A China considera Taiwan parte do seu território. O atual governo da ilha rejeita a soberania reivindicada por Pequim.
A visita da então presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, no ano passado, gerou mal-estar, um momento quase explosivo. A China respondeu com uma sequência de exercícios militares sobre a ilha, numa demonstração de força. Joe Biden tentou jogar panos quentes sobre o assunto, mas os Estados Unidos mantêm o compromisso histórico de defender Taiwan militarmente em caso de ataque. A 130 quilômetros da costa chinesa, Taiwan tem 23 milhões de habitantes. A divergência com a China continental começou em 1949, quando o governo do nacionalista Chiang Kai-shek se refugiou na ilha, depois de derrubado pela Revolução Comunista de Mao Tse-tung. Os americanos logo se aproximaram e ofereceram apoio. De lá para cá, o clima oscila entre momentos de relativa paz e outros de maior tensão diplomática, alguns à beira de um conflito militar. O Paulo, para o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, o governo da China quer tomar Taiwan num prazo muito mais rápido do que se imaginava. A continuidade do Xi Jinping pode ter a ver com isso? Olha, essa me parece uma daquelas situações inconciliáveis, né, como disse a Luísa mais cedo, em que vai se esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda, e quando está quase para estourar, dá uma afrouxadinha de novo, porque me parece que ninguém queira que ela estoure mesmo no fim, né? Essa relação entre Taiwan e China é muito curiosa, na verdade, se a gente olhar, né? Enfim, não sei se os telespectadores estão familiarizados com isso, mas, na verdade, agora essa demanda de dependência para o Taiwan, mas o governo de Taiwan diz que é, na verdade, o governo legítimo de toda a China, né? Assim como a China continental diz que é o governo legítimo. Então, essa coisa de dependência, sim, Taiwan se considera um governo em exílio, né, de toda a China, e a China considera que é uma província rebelde. Existem relações comerciais entre as duas Chinas, né? Exatamente, ficam travados ali numa coisa. Estados Unidos apoia Taiwan, mas não reconhece Taiwan com embaixada e tal, né? Na verdade, reconhece a China. Pouquíssimos países do mundo reconhecem Taiwan, né? Acho que na América do Sul só o Paraguai que está sobrando, se não me engano, né, ainda reconhecendo Taiwan. Então, me parece muito daquelas situações em que a tensão acaba servindo e acaba não passando disso. Estica, estica, estica a corda, quando está para estourar, dá uma afrouxadinha de novo para depois esticar mais uma vez. Ô Marcelo, e como é que é para os chineses assim? Isso é assunto? Taiwan é assunto entre os chineses da China continental? Taiwan é assunto permanente para o governo, como você lembrou, a linha vermelha, né? A primeira linha vermelha, eles não abrem mão, e não é só do Xi Jinping, desse governo mais nacionalista, é uma política que vem desde 1949, porque Taiwan é considerada a última linha da guerra civil, né? Quer dizer, eles consideram que a guerra civil só vai acabar com os nacionalistas quando Taiwan for reunificado com a China. Em Taiwan existe uma outra percepção, acho que eles gostariam de ser independentes, já são independentes na prática, mas não vão declarar para não provocar a China. Eu acho que existe na população, é difícil saber, porque aqui não tem pesquisas de opinião tão facilmente verificadas, então é difícil saber o que exatamente pensam as pessoas. Mas a minha percepção é que tem um consenso entre as pessoas que, sim, Taiwan faz parte da China, ninguém quer uma guerra, obviamente, mas que Taiwan tem sido usada como um instrumento dos Estados Unidos, do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, para provocar a China num assunto que é chinês. Eu acho que nisso a maioria das pessoas aqui concordam com o governo. É um assunto chinês, eles não deveriam se meter nisso. Bom, Luiz, eu lembro, né? Por exemplo, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Os americanos afirmavam, vai ter invasão. O próprio Zelensky chegou a falar que os americanos estavam mais preocupados do que ele, né? Na Ucrânia. Nesse caso, naquele caso, os americanos tinham razão. E agora? Quer dizer, porque os americanos é que falam muito nisso, né? O entendimento agora, acho que o que predomina é que essa anexação vai acontecer mais cedo do que se esperava. Agora, quando e como ainda é uma grande interrogação. Mas para o governo chinês, essa anexação ela não é uma questão de si, mas uma questão de quando. Né? Eles falam que isso vai acontecer e propõem, a proposta do governo chinês é a anexação
com o modelo um país, dois sistemas, que é o modelo de Hong Kong. Então, que é o Taiwan ser integrado como província chinesa, mas mantendo uma certa autonomia, uma divisão política administrativa nos moldes de Hong Kong. Agora, a gente acompanhou o que aconteceu com o modelo de Hong Kong, que, diante da Lei de Segurança Nacional, foi dissolvido, né? O modelo de um país, dois sistemas, é o que a China nega. Então, essa proposta que a China faz para Taiwan, ela já foi feita várias vezes e Taiwan se recusa. Taiwan se dispõe a manter o status quo, que é também o que está na estratégia nacional americana, que é a manutenção do status quo. Então, que Taiwan nem vai declarar uma independência e nem vai ser anexada à China. E a China diz que sim, que vai anexar Taiwan, preferencialmente de forma pacífica, através de um país, dois sistemas, que Taiwan não quer. Então, essa é a situação, né? Mas eu estava pensando, o jogo duro que o Putin encontrou na Ucrânia, muito mais duro do que ele imaginou que ia encontrar, né? Pode ter uma influência, pensando em termos militares, né? Se fosse para estourar a corda em termos militares. A China também deve pensar duas vezes, ou não? Pensa duas vezes. A China não quer a guerra, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe, Gaspar, um cenário pessimista que pode significar o conflito, que é a seguinte ideia, a percepção de que o projeto do Partido Comunista Chinês é eminentemente nacionalista. É a recomposição de uma China que se viu golpeada pelo colonialismo. Então, por exemplo, Deng Xiaoping, o arquiteto das reformas, foi o responsável por recuperar Hong Kong em 97, Macau em 99. Nenhum líder chinês, a meu ver, vai querer entrar para a história como aquele que perdeu Taiwan. Ou seja, nenhum deles vai querer ter na sua biografia a ideia de ser o líder que fracassa no projeto de reunificação nacional, que é uma narrativa importantíssima do ponto de vista do Partido Comunista Chinês. Então, se em algum momento Taiwan disser, abro mão da ambição de reunificação, como o Marcelo observou antes, ou seja, proclamar independência, embora na prática seja independente, mas proclamar independência significa desistir de se reunificar um dia, a China pode reagir de maneira militar. E só para concluir, um outro lugar importante para a gente colocar atenção, Mar do Sul da China. É um mar, Gaspar, que liga o Oceano Índico ao Oceano Pacífico. A China reivindica 80% do controle desse mar. Os Estados Unidos lutam pela manutenção do que chamam de direito à navegação internacional. É um outro ponto de tensão e ali também pode haver problemas e choques bélicos. Não foram choques bélicos, mas houve muitos choques entre Brasil e China, né? Durante o governo Bolsonaro. Vamos combinar. Relações complicadas, né? Com grosserias, mais da nossa parte, inclusive, né? Com relação à pandemia, a origem do vírus, a eficácia das vacinas, né? E agora, com o novo governo, para onde será que nós vamos caminhar, Paulo? Parece que eles têm uma preferência sutil pelo governo do Lula, pelo governo do PT, por ter uma identificação ali num campo de esquerda, pela cor vermelha, né? No tipo que gosta-se muito na China, mas eu volto a bater no ponto do pragmatismo chinês. Eu acho que eles interessam de comprar, vender, estar investindo, fazendo negócio. Eu acho que até uma grande diferença desse novo mundo bipolar, né? Eu já me falava do tempo da cobertura da Guerra Fria, que você não tem na China um país muito interessado em exportar ideologia, né? Ao contrário do que sempre teve os Estados Unidos, né? Eles queriam um modo de vida americano pelo mundo, assim como soviéticos sendo exportados. O chinês, ele quer fazer negócio com quem tiver a fim de fazer negócio, investir onde tiver lugar para investir, não atrapalha, não bota pedra no sapato que a gente vai ficar fazendo aqui, não quer que ninguém se transforme em chinês e nem adote o sistema chinês ao redor do mundo. Acho que tem muitos chineses que acham até que a gente nem tem capacidade de conseguir ser a China e de conseguir adotar o sistema chinês. Uma coisa, aquilo é deles e o que eles querem é fazer negócio por aí. Então, me parece, sim, que há alguma preferência pelo Lula, pelo PT, por estar ali num campo de esquerda, mais próximo de outros parceiros da China, mas não uma coisa muito escancarada. E até pelo que aconteceu nos governos Lula, que houve uma aproximação maior, essa coisa dos BRICS e tudo mais, né? Agora, qual seria o papel, digamos, do Brasil hoje, nessa nova geopolítica aí, em relação à China? Quer dizer, o Brasil pode ser importante, não?
Eu acho que a distorção é nós não sermos importantes no mundo. Esse é o ponto. Um país com a dimensão geográfica, a dimensão econômica, a dimensão demográfica que nós temos, o Brasil precisa ser um player importante e deve. Agora, nesse mundo que se delineia, o Brasil não tem que fazer, a meu ver, opções. O Brasil tem que ter uma política externa de Estado, by the way, não de governo, uma política externa que priorize os interesses nacionais. O Brasil tem que manter boas relações com o seu aliado histórico, cultural, chamado Estados Unidos, e com o seu mais importante parceiro comercial desde 2009, que é a China. Para mim é evidente que o Brasil não tem que escolher lados nessa história, Gaspar. Nós temos, e eu acho que isso, os governos do PT também fizeram isso, ideologizaram a política externa de uma forma excessiva, a meu ver. Isso, claramente, o governo Bolsonaro também. O Brasil, a meu ver, precisa de uma política externa, repito, de Estado, e que não seja refém de agendas partidárias ou de agendas políticas. Muda-se o governo, mantém-se os principais vetores da política externa. O que você acha nesse tema ainda, Marcelo? Eu concordo com o Jaime, com o Paulo, discordo um pouquinho do Paulo no sentido, acho claro, os chineses são sempre sutis, principalmente nessas relações de Estado, eles não vão fazer declarações públicas contra governos, a não ser que sejam governos que batem diretamente e rivalizem diretamente com a China, como os Estados Unidos, às vezes a Europa, já houve incidentes com o Canadá, Austrália recentes. No caso do Brasil, foi interessante porque, apesar desses ruídos, digamos, foram muito mais que ruídos, né? Foram falta de visão do governo brasileiro e falta de habilidade para se relacionar com o nosso maior parceiro comercial e segunda maior economia do mundo. Foi interessante porque a imprensa chinesa, realmente, ao longo desses 4 anos, é muito difícil achar alguma coisa na imprensa chinesa contra o governo Bolsonaro, de crítica ao governo Bolsonaro. Isso tem importância porque você vê o tom do governo, se sai alguma coisa na imprensa, dá também um sinal verde para a população também ficar mais hostil. Então, o ambiente em relação ao Brasil aqui, da população, o Brasil é muito querido na China, tem portas abertas para negócios e para outros tipos de relacionamento. Só em relação à preferência do governo chinês, nesse momento de rivalidade geopolítica com os Estados Unidos, eu acho que eles têm clara preferência pelo governo do PT, porque eles têm essa visão agora de blocos que eles negam, né? Que eles acusam os Estados Unidos dessa mentalidade de Guerra Fria, de novos blocos da Guerra Fria, mas claramente eles estão se organizando em blocos ou em organizações para pelo menos ter um equilíbrio em relação às alianças dos Estados Unidos, como o G7 e outras alianças, inclusive militares dos Estados Unidos. Então, o papel do BRICS, por exemplo, esse ano, para a China, se tornou muito, muito importante. E como eles agora estão propondo o chamado BRICS Plus, né, que seria uma ampliação do BRICS para mais países em desenvolvimento, eles contam com o apoio do Brasil para ter esse balanço, né, para equilibrar um pouco a ofensiva diplomática, geopolítica dos Estados Unidos. Então, eu acho que vai ser muito interessante ver, concordo com o Jaime, a gente tem que ter uma política de Estado que seja voltada para os interesses do Brasil, acima de tudo, e ver em cada momento, sem escolher lados, qual é o interesse do Brasil. O Lula tem apontado uma direção de reindustrialização do Brasil, né, que esse vai ser um novo objetivo a ser buscado durante o governo dele, e em relação a isso, novos atritos podem surgir com a cooperação com a China. A gente tem uma situação hoje de uma crescente dependência, de uma balança comercial que é positiva, mas que depende bastante de produtos agrícolas e a busca da nossa autonomia, da autonomia e do interesse nacional passa também por diversificar essa pauta de exportação e também melhorar o valor agregado da nossa exportação. Então, investir na reindustrialização talvez não agrade tanto aos chineses. Bom, gente, vamos fazer mais uma pausa agora, hein?
E sempre lembrando, se você quiser rever uma parte ou mesmo o nosso Legião inteiro, é só ir ao YouTube. Jornalismo TV Cultura. Voltamos daqui a pouco para falar da experiência dos nossos convidados na China. Voltando para o nosso último bloco do Legião, vou pedir para vocês, amigos, contarem como é viver na China, né? E pode ser interessante até fazer, digamos, comparações, né? Considerando um país que tem mudado tão rápido, né? Será que a China em que o Jaime viveu é a mesma China em que o Marcelo mora hoje, né? Quem começa? Qual dos dois? Bom, se for por ordem cronológica, Jaime. né, Marcelo, começo eu. Cheguei à China em 94 e, para mim, Gaspar, foi um choque duplamente cultural. Primeiro, as diferenças entre a sociedade brasileira e a sociedade chinesa, e eu vinha de uma experiência russa. Eu vinha de 4 anos de Moscou, exatamente no período da desintegração soviética, quando os soviéticos, os russos, estavam muito ansiosos por falar com a imprensa estrangeira. Para eles era uma oportunidade incrível de poder se expressar e dizer uma série de coisas durante décadas eles não podiam. Quando eu chego à China, era um cenário diferente, ainda com muita restrição, com muito receio dos cidadãos no contato com a mídia estrangeira, uma percepção do governo, ainda herança da Guerra Fria, de que jornalistas poderiam muitas vezes ter uma postura a priori anti-governo chinês. Gente perigosa. Gente perigosa e não confiável. Mas eu tenho certeza, eu gostaria de ouvir aí a experiência do Marcelo, da Luísa, do Paulo, eu tenho certeza que mudou muito e que hoje o trabalho jornalístico ainda tem limites, mas eu creio que não são limites tão intensos como quando da minha época, momentos em que eu tive que ter alguns diálogos, às vezes, com autoridades chinesas não muito agradáveis. Tem uma curiosidade, quer dizer, a China ainda é tão China, ou essa coisa da aproximação com o Ocidente, a abertura da economia, se ela já parece mais com um outro país qualquer? Ou ainda tem essa coisa muito, muito tradicional e milenar? A China não consegue deixar de ser China, né, Gaspar? É impossível, né? Ela pode se abrir, pode absorver certas coisas de outros países, do Ocidente, e absorveu muito, né? Tem muita coisa de cultura ocidental que é consumida aqui, mas a China é muito China, né? Em relação ao papel da imprensa aqui, houve uma mudança também em relação à minha primeira vez, por causa dessa disputa geopolítica, tem uma desconfiança bem maior em relação à imprensa. Claro que tem a imprensa ocidental, a imprensa dos Estados Unidos, da Europa, tem uma vida um pouco mais difícil aqui, porque a desconfiança é maior, mas, em geral, a imprensa é vista com desconfiança, a imprensa estrangeira é vista com desconfiança. E isso não afeta só na obtenção de informação do governo, que é muito mais fechado, mas na obtenção de informação de fontes acadêmicas, falar com pessoas e tal. Então, tem uma relutância muito maior em falar com a imprensa. Mas, ao mesmo tempo, o chinês, em geral, tem uma abertura, tem uma curiosidade, é muito caloroso. No geral, claro, pode haver uma desconfiança em geral por questões históricas e também por um certo estímulo da propaganda do governo, em certa medida, mas, em geral, eu sou muito bem tratado aqui. E o que mais você gosta de fazer aí, digamos, quando você não está fazendo matéria? Eu vou perguntar para todos, inclusive o que o Jaime fazia também. Qual é o seu ponto, assim? Eu vou dar a resposta chinesa. O que eu mais gosto de fazer aqui é comer. É bom. Ô, Luísa, e você morou em Hong Kong, né? Que eu suponho que é uma outra China, né? É uma outra China, mas ao mesmo tempo talvez uma China mais parecida com a mais moderna, né? Mais recente, né? Da China como um todo, né? Já era mais moderna, né? Quando você viveu lá. Mesmo Hong Kong sendo esse ponto de encontro entre Ocidente e Oriente, sendo muito mais cosmopolita e aberta, em Hong Kong tendo um fluxo
grande de turistas, sendo uma comunidade de expatriados bem consolidada, sendo a ex-colônia britânica, né, tendo o inglês como língua oficial também, junto com o cantonês. Então, uma série de facilidades em comparação a Pequim, que tornam Hong Kong a escolha por excelência dos escritórios de mídia internacional, né? Os escritórios, em geral, encontraram em Hong Kong, e vários correspondentes preferiram Hong Kong pela facilidade de trabalhar em Hong Kong, principalmente para a TV, do que Pequim, do que a China continental como um todo. Então, uma série de facilidades em relação à autorização de filmagem, uma desconfiança um pouco menor, mas desconfiança também, desconfiança na hora de fazer povo fala, né? Um grande estranhamento sobre por que você quer saber a minha opinião sobre o tema tal, que esse era o pesadelo dos correspondentes, faz um povo fala. Mas eu estava querendo saber, Luiz, era sobre... Oi? Parece que você tem umas técnicas milenares, a questão de saúde que você incorporou à sua vida. Eu ouvi falar isso. É mentira? Não, eu incorporei o sapato fora de... Entrar em casa sem sapato, esse eu incorporei a 100%. Deixar o sapato na porta, aí da China para a vida. Que mais? Água quente. Também sou uma grande tomadora de água quente. Que na China eles te servem água quente, assim, não existe a possibilidade dessa água ser gelada, até é uma confirmação de que a água é própria para consumo porque ela foi fervida, né? Um sinal de que de higiene. De higiene também tem relação com a medicina chinesa, de que é mais recomendado você tomar a água na temperatura ambiente ou um pouco mais morna, enfim. Não vou me atrever a explicar os princípios aí da medicina chinesa, mas água quente, sapato fora de casa, não consigo pensar em mais uma outra coisa. Acho que essas duas, com certeza. Eu faço água quente até no avião agora. Mas e qual era o seu lazer favorito, assim, o seu momento? Eu pratiquei bastante yoga na China. Era também um ponto de contato com... sempre foi, mesmo em Hong Kong, sempre foi difícil estabelecer essas relações pessoais, talvez por causa dessa desconfiança. E ter essas atividades em grupo são, de fato, uma porta para você criar conexões e, através disso, entender, né, como as pessoas pensam, como elas veem o mundo, como funciona, e tentar absorver o ponto de vista, entender um pouco mais o funcionamento. Bom, o Marcelo gosta de comer, né? A Luísa se encontrou com as pessoas na yoga. E você, o que você gostava de fazer lá na China? Gostava de jogar ping-pong. Cheguei a ter aulas de ping-pong, mas gostava também de caminhar por Pequim, desbravar a China, procurei viajar ao máximo pelo interior do país. E tinha um aspecto também na vida pequinesa que me agradava muito, que eram, eu não sei se ainda existe, uma série gigantesca de lojas de antiguidades, de feiras de antiguidades. E aí nós, estrangeiros, adorávamos ir ali caçar peças de arte, peças clássicas, muitas delas falsificadas. Mas a gente não sabia em muitos momentos. Mas era um hobby de muitos estrangeiros. Estão lá na sua casa, de qualquer maneira. Estão lá na minha casa e também não sei responder se são falsas ou verdadeiras. Você só foi na China a passeio, né, Paulo? Eu vou fazer uma observaçãozinha do que me chamou a atenção na China, que vocês sabem, que não sei se os telespectadores sabem. Não tem o quarto andar nos prédios, né? Pouquíssimos prédios têm o quarto andar, porque o número 4 é o número de azar. Se não me engano, é o mesmo símbolo da morte, né? O desenho do 4. Então você vai para os prédios, é primeiro, segundo, terceiro, quinto andar, sexto andar. Simplesmente eliminam o quarto andar. É o 13. O 13 é o 4 lá. E se não bota o quarto andar, então. Então você mora... Porque se colocasse, ninguém ia comprar apartamento final 4, apartamento no 4 andar, ninguém ia querer. Então eu acho interessante exatamente pensar nisso, como a Luísa falou no começo, né? Um país que mudou, que é impressionante como a China muda rapidamente, mas também impressionante como ela fica no mesmo lugar. Agora, me avisam aqui, a direção do programa, que existe uma foto de vocês dois que estão juntos aqui na tela, juntos aí na China, é isso? Existe uma foto de vocês dois juntos? Vocês chegaram a se encontrar? A foto lá da visita
do Mourão, a visita do vice-presidente Mourão à China em 2019. Tem uma foto do final da cobertura e tá todo mundo que acompanhou a cobertura nas escadarias do Palácio do Povo. Gente, Legião Estrangeira fica por aqui. Agradeço demais a presença da Luísa Duarte, do Marcelo Ninho, Paulo Cabral e Jaime Spitzkowski, que nos trouxeram olhares especiais sobre o Brasil e o mundo, até lentes de aumento um pouco, para entender certos detalhes que nos interessam. Na semana que vem tem mais. Até lá. Ele fez uma matéria interessantíssima, dizendo que houve um esforço de Estado da China para popularizar o futebol, só que não deu certo, não virou, né? Por quê? E você falava que tinha alguma coisa a ver com o caráter assim, chinês, quer dizer, eles achavam que futebol não funcionava. Como é que é isso, resumindo? É só ping-pong mesmo que dá certo. Por quê? Qual é Esse é o mistério. Esse é o mistério do futebol, né? Não é qualquer um que joga futebol, não é só porque o Xi Jinping quer que o futebol vai dar certo, né? Faz parte, eu acho que o futebol ensina muito sobre a China, ensina muito sobre o Brasil, né? Por que o Brasil deu certo em futebol, por que a China não dá certo em futebol. Tem outros problemas aqui. Primeiro, todo mundo fala, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas aqui, só que ninguém joga futebol aqui. Não tem divisão de base, é uma coisa maluca. Só tem um campeonato chinês, que é a primeira divisão, e fim de papo. Então, se o moleque quer jogar futebol, não tem uma evolução desde criança para ser. Então, o que o Xi Jinping fez é que ele obrigou todas as escolas a ter futebol. Só que isso não foi suficiente para desenvolver o futebol, porque os pais dos filhos únicos aqui querem que eles estudem, não que joguem futebol.